Oba, chegou a nossa hora de estudar. Boa tarde, crianças e família. Hoje é a nossa aula do dia 4 de novembro de 2020. Vamos focar nos nossos estudos. Estamos caprichando, estamos nos dedicando a cada dia mais. E é isso aí, não vamos perder o foco. Na tarefa 3, e conhecendo diferentes textos da página 143, diz assim: leia com a ajuda da professora a história abaixo. Nós vamos iniciar uma deliciosa brincadeira com as histórias em quadrinhos e com as tirinhas. Vamos ver o que diz o primeiro quadrinho. Rex em Como Nasceu o Futebol. Esse é o título da nossa história em quadrinhos. Numa tarde quente, há milhares de anos, pela primeira vez, alguém pensa em jogar bola. Plim! Teve uma ideia de jogar bola. Porém, vamos ver o que vai acontecer mais à frente. Vejam o momento histórico da primeira pedalada. O que será que vai acontecer? O que será que ele está segurando na mão dele? Tom! Bem, pelo menos fica inventada a cabeçada. Nessa história, existe uma situação engraçada, né? Lá na pré-história, quando ainda não existia a bola, ele teve a brilhante ideia de pensar em jogar bola. Porém, o que ele pegou para jogar foi um coco, né? Será se é possível a gente jogar a bola utilizando um coco, dar cabeçadas, dar chute? Será se quando pegar no colega, será se vai machucar? Então, não foi uma boa ideia, né? Mas ficou uma situação que nos parece engraçada, pelo menos aqui na nossa história em quadrinhos. Na questão 2, sobre o texto, responda algumas questões marcando um X. Qual é o gênero desse texto? É uma tirinha? É uma história em quadrinhos? Ou é um conto clássico? Lembrando que a tirinha e a história em quadrinhos, elas são muito parecidas, são dois gêneros bem semelhantes. Tá bom? Vamos observar direitinho a que gênero o nosso texto pertence. Com a leitura desse texto, nós nos divertimos, conhecemos um fato real, conheceu mais sobre o futebol. Em quais suportes, geralmente, nós encontramos esse texto? Nos livros de culinária, aqueles livros que a mamãe tem para fazer as receitas de bolo, de brigadeiro, daquele doce delicioso, daquele salgado delicioso. Será se nesses livros a gente encontra uma história em quadrinhos? Será se em álbuns de figurinhas e agendas? Ou será se em revistas em quadrinhos e jornais? Apenas uma alternativa dos itens B e C estão corretas. Da página 144 ainda, na terceira questão, qual é o título da história em quadrinhos? Qual é o nome do personagem que aparece na história? E a questão 5. Observe a imagem abaixo e marque o que ela representa. Vamos observar a imagem. Ele está tendo o quê? Dentro desse balãozinho, nós temos o desenho de uma lâmpada. Quando nas histórias em quadrinhos nós temos esse desenho, o que será que ele significa? Será se ele está pensando em acender uma luz? Ou será se ele teve uma ideia? Ou será se é porque ele está com sono? Vamos pensar direitinho. O Rex está falando, Rex está dormindo,
O Rex está tendo uma ideia. Ele está sozinho. Tem como ele estar falando? Ele está de olho aberto. Tem como ele estar dormindo? Nós temos aqui a personagem, a Mônica, né? Eu tenho certeza que todos vocês já viram pelo menos um quadrinho, um gibi da Turma da Mônica. E dentro das histórias em quadrinhos, cada balãozinho que está próximo ao personagem, ele representa alguma coisa. Vamos ver o que cada um representa. Alguns exemplos. A história em quadrinhos, como o próprio nome diz, é contada em quadros com desenhos e textos. As falas dos personagens são sempre apresentadas em balões, que variam de formato conforme a mensagem. Vamos ver o primeiro balão. O primeiro balão representa a fala do personagem. Ele é apenas o balãozinho com a setinha que está apontando para quem está falando. Esse segundo balãozinho aqui em forma de nuvem, com essas bolinhas aqui abaixo, significa que o personagem está pensando. Esse outro balãozinho aqui, mais assim, explosivo, significa o grito do personagem. Esse outro balãozinho que está contornado, pontilhado, significa que o personagem está cochichando. Ele está falando bem baixinho. Esse outro balãozinho que tem apontando 2 vezes, significa que a fala é de mais de um personagem ao mesmo tempo. Se tivessem vários personagens falando, cada um teria a sua setinha apontada para você. O balãozinho que tem o ponto de interrogação no centro significa que o personagem está em dúvida. Balão que tem a lâmpada dentro significa que o personagem está tendo uma ideia. Acendeu, plim, alguma coisa ali no seu pensamento. E o último balãozinho, onde tem o ponto de exclamação, significa que o personagem está se admirando, certo? Então, esses são alguns exemplos de como são representados as falas e as expressões dentro das histórias em quadrinhos. Na página 146, agora nós teremos um exemplo de tirinha. Leia a tirinha abaixo. Diferentemente das histórias em quadrinhos, a tirinha, ela não precisa vir separada por quadrinhos. Nós temos aqui um exemplo de uma tirinha verbal, porque existe fala, existe balões, ou melhor, existe um balão onde está tendo uma fala. Mas também nós temos o exemplo de tirinha não verbal, é aquela que tem apenas as gravuras, que as gravuras vão contando a história sem a necessidade da fala. Vamos ver o que a formiguinha está falando para o urubu. Simbora que não vai sobrar nem migalha. E no segundo momento, nós temos aqui a Magali comilona, está saboreando um delicioso sanduíche. Ela está participando de um piquenique. Agora vamos ver o que vai pedir sobre esse texto. Responda às perguntas sobre a tirinha. Qual é o nome da personagem de quadrinhos que está na tirinha? Acabei de falar, é a que está participando do piquenique. Como é o nome dela? O nome dela é Mônica? O nome dela é Magali? Ou é Cascão? Item B. Qual é uma das principais características dessa personagem? Ela é briguenta? Ela não gosta de tomar banho? Ou ela é gulosa? Apenas uma alternativa. Item C.
Por que a formiga e o urubu querem ir embora antes de o piquenique acabar? Será se é porque a Magali não vai deixar nenhuma sobra? Será se é porque eles têm muito medo da Magali? Ou será se é porque não gostam da comida de Magali? Eu já sei a resposta. Vocês aí também já sabem? Ela é muito comilona, né? Então, se ela gosta muito de comer, a formiga e o urubu, quando viram que era a Magali, eles perderam logo a esperança. Eles foram embora por quê? Eu tenho certeza que vocês também já sabem. E essa então foi a nossa atividade de hoje. Beijos, beijos e até a nossa próxima aula.